Entender o Direito de hoje vai falar sobre a educação no direito, vários aspectos dela. Como é o aluno que ingressa no ensino superior do direito numa instituição privada? Como nós podemos avaliar o aluno? Qual é o currículo ideal para a formação de um bom advogado? Meu entrevistado, ele é mestre em Direito, doutorando em Educação, está à frente da diretoria de Educação na Secretaria de Educação de Maringá. É Paulo André de Souza. Daqui a pouquinho, Paulo André de Souza no Entender o Direito. O Entender o Direito de hoje está aqui com Paulo André de Souza. Paulo André, obrigado por ter aceito o nosso convite no Entender o Direito. Gilson, é um prazer estar com você e com os nossos telespectadores. Paulo, quando se fala de educação no direito, a gente tem nas instituições privadas, principalmente, um grande desafio, o aluno que chega no ensino superior. Se multiplicaram o número de cursos de direito no país. Isso significa que mais pessoas podem entrar no curso de Direito, mas nem sempre é o aluno que a gente idealiza como professor. Como é que você avalia o futuro do curso de Direito com esses alunos que nós temos ingressando? Como é que você avalia esse aluno que está ingressando no ensino superior, principalmente no Direito? Bom, Gilson, o Direito é um curso voltado para a área de humanas. Considerando isso, você não pode estar alheio à realidade. Então, o aluno que chega hoje para o ensino superior é o aluno que chega em todos os cursos. Então significa que não é um mal só do direito? Não é só no direito. Ele chega em todas as instituições, seja pública ou seja privada. Quando você está discutindo educação hoje, existe um slogan, podemos dizer assim, que todo mundo fala, educação de qualidade. Mas ninguém consegue traduzir exatamente o que é essa educação de qualidade. Todo mundo fala, o ensino fundamental não tem qualidade, o ensino médio não tem qualidade, o ensino superior não tem qualidade. Tudo bem, mas que qualidade se espera? Como é que eu posso dizer se não tem qualidade se eu não instituir mecanismos para aferir essa qualidade? Então, o aluno que eu tenho no curso de Direito é o aluno que nós temos que trabalhar, né? É o aluno que está aí, que está no mercado, digamos assim, e todo mundo tem que trabalhar com ele. Paulo, você tem algumas medidas oficiais. Você tem Prova Brasil, você tem Enem, você tem ENAD, que são medidas que o governo utiliza, que é o seu termômetro no final. Você acha que elas valem, essas medidas? Veja, Gilson, o Brasil, ele tem uma cultura avaliativa muito nova. Ele começa ali a partir da década de 60 e realmente se potencializa a partir da década de 90. Em especial para o curso de Direito, foi o grande momento, foi o Provão, com o Paulo Renato Souza, o nosso ministro, que veio trabalhando essa questão. O ENAD ele é uma ferramenta. É a melhor? Não é a melhor, mas é a que nós temos disponível. E quando se trata de avaliação, o importante é você ter um instrumento e que você tenha, a partir desse instrumento, índices a serem aferidos. Qual a crítica que eu posso fazer à avaliação do ensino superior no Brasil? É que ela vem mudando muito, ela muda, cada governo, cada novo governo muda o sistema de avaliação. Hoje nós temos os sinais, que é frutos, transformações que vão acontecer ao longo do tempo. Então, é muito difícil falar da avaliação no Brasil hoje, porque eu não tenho ainda uma avaliação a longo prazo, eu não tenho índices para estar medindo, né, para dizer de onde saí, aonde cheguei, porque cada novo exame o critério vai mudando, vai se alterando um determinado índice, determinado insumo, alguma coisa muda. E parece pelo que você coloca, a avaliação não é simplesmente lá você criar uma série de questões ou criar uma problemática para avaliar o aluno. Quer dizer, tem que ter uma proposta, uma certa coerência no que você avalia. Exatamente, a avaliação ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Eu diria que nós estamos ali parcialmente chegando ao meio, né, construindo essa cultura da avaliação do ensino superior, né? No direito, nós temos, para além do ENAD também, uma outra ferramenta, que é o exame de ordem para aqueles que querem seguir a carreira da advocacia. Paulo, no ensino médio, a gente sempre falava assim, eu fui professor de ensino médio há muito tempo, né? E a gente sempre pensava no ensino médio que a gente tem disciplinas estanques, está lá o professor de física, química, biologia, história, geografia, literatura, cada um deles dando a sua matéria, a sua disciplina e a sua avaliação. Considero que é uma coisa muito solta, cada um faz a avaliação que quer. No final, o aluno também tem a intenção de passar por todas elas, terminar o ensino médio e procurar o ensino superior. Na tua opinião, a avaliação, ela acaba prejudicando no ensino médio essa ponte para o ensino superior? Ou seja, a gente tem uma dificuldade de, no ensino médio já, preparar o aluno para a área que ele quer no ensino superior? Seria interessante ter esse tipo de proposta? Veja, você ia falando, eu vinha pensando que nessas avaliações compartimentadas. Na verdade, nossa educação ela é muito compartimentada. Hoje você tem ensino básico, fundamental, com os municípios. Você tem ali o final do fundamental e o médio com o Estado. E você tem o ensino superior também com o Estado e com as instituições privadas com muito mais força. Esses sistemas muitas vezes não conversam entre si.
O aluno sai do município sem conversar com o Estado, que não conversa com a universidade. Então, isso dificulta muito o aluno. Até a mentalidade dele, a forma de trabalhar dessas estruturas são muito diferentes. Então, se fala muito de uma formação humanista desse aluno. Só que, hoje em dia, você verifica que tem um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia lá no ensino médio. Bem pouquinho. Os professores deveriam fazer uma avaliação mais integrada, podendo agregar. Por que a filosofia não pode conversar com a física? Por que a matemática não pode conversar com a sociologia? Nós temos uma série de índices que são divulgados. Esses índices não são trabalhados no dia a dia com o aluno do ensino fundamental, ensino médio. Aí chega no ensino superior, você quer que ele produza esse resultado. É muito difícil isso. Agora, a grande pergunta é, o ensino superior já avisou o ensino médio o que eles esperam daquele aluno? Eu não vejo, a gente não percebe essa discussão, a não ser no campo da teoria. Né? Você vai para os congressos e fala aquele mesmo assunto. Educação de qualidade. Tá, o que é uma educação de qualidade? O aluno que chega no ensino superior está muito fraco. Tá, mas está fraco em qual área? Ninguém avisou a outro sistema de ensino o que eu preciso daquele aluno para ele melhorar. Eu acho que falta um pouco mais de relação, fazer relações entre esses diversos sistemas para que a gente possa, de fato, produzir um bom aluno. Bom, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Paulo de o mal, que, na minha opinião, talvez seja também um problema para essa avaliação, para essa educação. Além de você não ter esse contato entre o ensino médio e o ensino superior, por exemplo, você não tem um contato entre as áreas de formação e você também não tem, na mentalidade do aluno, aí também envolve a mentalidade do professor, a mentalidade das instituições, de você propor realmente uma formação. Parece que cada um quer apenas um resultado, ir bem nas avaliações. Então, o aluno quer ir bem na avaliação, o professor quer resultado na disciplina como avaliação e as instituições querem alunos bem ranqueados. Mas será que os números expressam o que eles realmente são ou todo mundo está preocupado só com o resultado? Essa é a questão que nós vamos fazer ao professor Paulo André de Souza, que é diretor da Secretaria de Educação de Maringá e ele também é mestre em Direito e doutorando em Educação. Daqui a pouquinho voltamos com o Paulo André. Olá, o Entender o Direito de hoje está conversando com Paulo André de Souza, diretor da Secretaria de Educação de Maringá. Paulo André também é mestre em Direito e doutorando em Educação. Paulo, vou te passar então a pergunta que eu fiz aí no final do nosso primeiro bloco. Todo mundo quer resultado. O aluno quer tirar boas notas, passar de ano. O professor quer encerrar sua disciplina com os alunos de preferência aprovados. As instituições de ensino médio e superior querem ter bom ranking para divulgar depois. Foi bem no Enem, foi bem no ENAD. Esse resultado significa qualidade? Não. Veja, o resultado ele representa, dentro do critério da avaliação, se você tem um 5, um 4, um bom resultado. Agora, esse resultado vai refletir na sociedade? Reflete uma formação humanista ou é uma formação meramente técnica? Então, o grande risco é as instituições terminarem preparando o aluno para esses exames suficientes, digamos assim. Para nota. Para nota. Esse é o grande problema. Instituições preparando cursinhos, né, aulas online, para preparar o aluno para ele ter uma boa nota nessa prova especificamente. Não é muito diferente do que a gente tem nos cursinhos pré-vestibulares, que prepara o aluno para aquela prova do vestibular. Agora, será que? Essa é uma pergunta que a gente não consegue responder agora, de imediato. A minha percepção é que ela diz que a instituição foi bem para os critérios de avaliação para o Ministério. Agora, para a sociedade isso vai dar grande resultado? Eu não tenho como garantir isso, a não ser com o tempo a gente poder ver essa coisa avançando. O que a gente observa é que muitas vezes os índices do Ministério da Educação são utilizados como propósito de marketing para diversas instituições. Basta olhar a Folha de São Paulo, a revista Veja, você vê lá todos os dias as instituições divulgando o seu ranqueamento. Até não vejo como negativo. Que é um direito dela poder divulgar o Ministério aferir um resultado e aquele resultado está publicado. Agora, minha grande questão, talvez do nosso longo tempo de conhecimento, a gente até tenha feito essa figura de linguagem, né, que é o seguinte: mais importante do que o índice do Ministério, que já disse, não posso relegar a importância dele, mas tão importante quanto essa formação dessa pessoa, que na minha concepção só vai acontecer a partir daquela integração que a gente conversava. O ensino superior, muitas vezes, eu me deparo com uma situação que eu comparo com o teatro. Quando a gente vai para o teatro, a gente senta, assiste a peças, todos os atores falando, uma harmonia, uma sintonia fantástica. Muitas vezes você não vê essa realidade no corpo docente. Muitas vezes o professor que ministra sociologia não conversou com o professor de filosofia, no direito não falou com o professor de processo, que não conversou com o professor de penal. Esses 4 atores vão para a sala de aula
e passam o conteúdo para o aluno. Ou seja, o mesmo aluno tem que fazer meio que um Frankenstein. Colocar aquelas coisas no corpo que não se encaixam direito. Quanto à proposta de todos os cursos, de qualquer curso de direito do país, é uma formação integradora. Então, no discurso é muito bonito essa formação integradora. Na prática, não se consegue visualizar essa realização. E isso são em todas as instituições. É muito difícil você conseguir, talvez até pelo perfil do profissional de direito, essa relação. Essas barreiras é que tem que ser quebrada. Talvez, não sei se a palavra é essa, mas o professor tem que ter a humildade de conversar com as outras áreas para poder entender o que a filosofia pode contribuir para o processo civil. Porque não posso tratar das matérias isoladas e estanques, porque eu estou formando um cidadão. É um ser humano que está ali, que precisa de todo aquele conteúdo para poder ter um bom resultado no Ministério da Educação. Porque cada professor acha que o aluno está tendo aula só com ele. Durante o seu tempo de aula, é o conteúdo que basta para o aluno e não é isso. E aí você pega essas avaliações, você se depara com uma situação, por exemplo, o ENAD ele tem uma proposta mais humanista. Você pega a avaliação, você vê a última prova que foi aplicada, você percebe esses vieses nas questões que são formuladas. Aí você vai para um outro critério que para o direito é muito importante, que é o exame de ordem. No exame de ordem você se depara com uma formação mais técnica. Qual dos dois está certo, qual dos dois está errado? Nenhum deles está certo, nenhum está errado. E os dois índices são importantes para as instituições. Os dois são importantes. A diferença é que eles também avaliam coisas diferentes. O exame de ordem, ele prepara um profissional só, que é o advogado. Enquanto as instituições têm que formar o advogado, o juiz, o promotor, o delegado, o empresário, porque foi-se o tempo que o direito era para formar somente alguém da carreira jurídica. Hoje é importante você ter direito até poder entender as relações sociais como um todo. Né? O empresário ele vai ter o advogado dele, ok? Mas ele vai poder dialogar de igual para igual, não digo, mas com muita proximidade com esse advogado. Você tem um grande número de alunos de direito que estão fazendo um segundo curso, já fizeram o primeiro, e alguns até com uma certa idade, né? Avançados, alunos lá de 40 anos, convivendo com aluno de 20 anos, por exemplo. Idade avançada não, porque eu tenho 40. Você me sacaneia. Né? Mas assim, realmente a pessoa busca o direito hoje para poder complementar a sua formação. E o outro problema, o outro lado da moeda, é que eu também tenho alunos muito jovens. Eu tenho pessoas ingressando com direito com 17 anos de idade, vão se formar com 22 anos de idade. É uma carreira que pode ser preconceito meu também, mas a maturidade na carreira jurídica é fundamental. Maturidade mesmo de idade, né, de vivência, de experiência, porque hoje você corre um sério risco de uma pessoa de 22 anos, com 3 anos de exercício profissional, ela pode se tornar um juiz, um promotor. Não há nenhum problema nisso. Só que a minha pergunta é, esse aluno que muitas vezes não trabalhou, porque passar no concurso, conciliar com o trabalho é muito difícil, nunca trabalhou na vida, não tem tanta vivência enquanto ser humano, estará julgando outras pessoas ali. Em determinado momento da minha vida eu fiz uma fala que teria que ter pelo menos 30 anos de idade. Né? Quase apanhei do pessoal, não, porque como é que pode, eu quero ser para o juiz. Não, eu acho que é fantástico que a pessoa tem, só que ela precisa ter uma experiência de vida, porque como eu disse no começo da nossa conversa, é uma formação humanista que vai interagir diretamente com a sociedade. Então, é preciso ter essa versão, essa visão. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Paulo André, no nosso último bloco, um pouco daquilo que ele colocou sobre os alunos que entram muito novos no ensino superior e podem fazer uma carreira na administração pública, como juízes, por exemplo, ainda muito novos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grande número de alunos que entram num curso superior, no direito não é diferente, e um número bem reduzido se formam depois de 5 anos. O que faz com que esses alunos desistam? E os que acabam se formando? Qual é o futuro de um país que vive uma crise política, uma crise de moral, uma crise ética, com quem muito novo exerce, por exemplo, a função de juiz ou está advogando? Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando com Paulo André de Souza. Ele é diretor da Secretaria de Educação. Paulo André também é mestre em Direito, doutorando em Educação. Paulo, vou repetir a minha pergunta do final do bloco. Você falou que muitas vezes um aluno muito novo se forma, acaba se transformando no juiz muito cedo. Ao mesmo tempo, a gente tem um grande número de alunos que entram no curso de Direito, no curso superior, poucos se formam. Né? Vou pegar o exemplo deste ano, você pode ter 5 turmas de primeiro ano e no final você ter 2 turmas se formando. Quer dizer, uma parte considerável dos alunos que começaram não terminaram. O que leva esses alunos a não terminarem o curso?
Gilson, o direito, primeiro, ele tem uma aura ainda de mistério em cima da carreira. É muito bonito, muito bacana ter um filho bacharel em direito, um filho advogado. Então, muitas das famílias incentivam o filho a buscar essa área. Nem sempre é o desejo do filho. Ainda essa semana, teve uma aluna do primeiro ano que ela disse em bom tom, inclusive sua aluna, eu queria fazer moda, mas minha mãe quer muito que eu faça direito. Então, vou fazer o curso, quem sabe ainda brinquei com ela. Depois você vai colocar o diploma numa caixa de presente e entregar para sua mãe. Então, esse é o primeiro problema. Às vezes ela vem fazer o curso, mas não conhece a realidade. E quando se depara com a realidade do curso, se assusta, porque não era isso que ela esperava. O segundo susto vem durante o curso, que é o acadêmico que busca fazer um estágio. Não estou dizendo estágio curricular, que também é necessário, mas um estágio, vai estagiar com advogado, com juiz, com promotor na delegacia. E quando chega na delegacia, quando chega no escritório, se depara com a realidade social, aquela sociedade que ele vai ter que interagir. Às vezes ele não se sente preparado, seja por maturidade mesmo, ou não se sente preparado porque não gostou. Pode não gostar, é uma questão de desejo. Hoje em dia está muito na moda essa coisa do não gostei. Não me identifiquei. Não me identifiquei com isso. Então, ele acaba desistindo em razão desses aspectos. Num outro sentido também, um terceiro fator, seria lá o fruto da formação. Os professores vão exigir dele certas respostas. A disciplina de ciência política, a disciplina de filosofia, vão exigir certas respostas de um curso que ele não teve lá atrás no ensino fundamental. Então, tudo isso somado vai trazendo essa desistência do aluno. Ou seja, ele desanima porque primeiro ele não se reconhece o que está fazendo e primeiro ele não consegue responder às necessidades do curso. Agora, Paulo, num país, numa sociedade que a gente tem informação, nós temos informação. Vamos pensar que quando você escolheu um curso, cuja variedade de cursos superiores era bem menor do que você tem hoje, você tem uma grande quantidade de cursos superiores, uma cidade como Maringá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, as oportunidades de um curso superior eram bem menores, as pessoas eram um pouco informadas. Hoje você tem uma grande quantidade. Por que a possibilidade da informação não gera um ser humano capaz de fazer uma escolha melhor quando pensa no curso superior, quando pensa no direito, por exemplo? Gilson, aí talvez eu tenha uma visão um pouco diferente da média da sociedade. A informação está disponível, só que a pessoa tem que ter vontade de buscar essa informação. Tecnologia na sala de aula, uma proposta maravilhosa. Só que você vê, qual a tecnologia que você vê nos cursos de direito? O professor usando o PowerPoint. E o cara top está usando Prezi. Então, isso não é... A tecnologia não veio para melhorar. Eu não via agregar até o momento. Por quê? Eu vou pegar o exame de ordem. Todas as provas dos últimos 10 anos estão disponíveis no site da OAB. A prova e o seu gabarito. Se quiser resolver aquela prova, vai lá no Oráculo de Delfos Moderno, qualquer site de busca, no Google, por exemplo, a pessoa não gosta de falar o nome, isso está lá, digita Google lá, vai estar todo o material ali. A prova você pode pesquisar e resolver sozinho aquele conteúdo. Só que fica o desafio aos nossos telespectadores, aos nossos alunos. Quantos alunos já se deram ao trabalho de ir ver essas provas lá do passado? Estou falando de aluno de 4º, 5º ano, muitas vezes, que não teve a curiosidade de ir lá olhar. Então a informação ela está disponível a quem dela queira fazer uso. Está disponível. Só que as pessoas estão mais preocupadas em ficar estudando no WhatsApp, Facebook, nas redes sociais, que são fantásticas. Mas para a formação de um profissional, eu tenho as minhas dúvidas. Qual não é o professor hoje que não passa por essa dificuldade de ter que chamar a atenção do aluno para que ele preste atenção nele e largue o equipamento do lado? É claro que também tem outro problema. O professor também tem que tornar a sua aula atraente para que o aluno abandone aquela ferramenta para que venha até ele. Só que aí você tem um cara que já está viciado naquela ferramenta e vem para a sala de aula. Então, assim, se fosse fácil, eu estaria na ONU dando palestra. Não é tão fácil Se fosse assim. fácil, estaria buscando outros meios. A coisa ela é muito complexa. Agora, Paulo, a OAB, por exemplo, você está falando do exame da OAB, do exame da ordem, você falou que é um exame mais técnico, exige muito mais a formação de advogado, enquanto que o ENAD ele é mais humanista. E se discute muito o exame da ordem. Muitos são contra, querem abolir, existe um projeto no Congresso, inclusive, para acabar com o exame da ordem. A OAB reafirma ele como instrumento de qualidade. Nessa discussão que nós fizemos aqui hoje, da qualidade, na formação, na avaliação, o exame da ordem é válido? Qual a sua posição em relação a isso? Olha, Jesus, eu já mudei muito de opiniões sobre o exame de ordem. A gente vai avaliando, vai vendo, melhorou bastante o exame de ordem hoje. Ele é técnico, mas também começa a ter um bom viés também humanista. Mas eu diria hoje, com tranquilidade, com a experiência que eu tenho de coordenação de curso,
advocacia, meu doutorado agora também em educação, eu diria para você com muita tranquilidade. Quem tem que avaliar as instituições de ensino é o Ministério da Educação. A OAB tem cuidados profissionais dela. Então, eu acho assim que não teria que ter essa angústia em cima do exame de ordem, porque o exame de ordem se tornou hoje uma ferramenta de aferição de qualidade da instituição de ensino. Tanto que, se não tem uma boa avaliação no exame de ordem, a instituição também ela perde o seu referencial de mercado. As públicas também são taxadas. Então, eu diria assim, o exame de ordem vai mudar a qualidade? Eu diria que não. Você acha que o exame da ordem ele não vai alterar a qualidade do ensino superior de uma forma geral? Não muda, porque exame de ordem, como qualquer outra prova seriada, é treinamento. Ele se prepara para fazer aquele tipo de prova. É como qualquer esporte. Você treina, até você chegar um momento que você vai conseguir dar a resposta esperada. Agora, ele introjetou aquilo, ele trouxe para dentro aquela informação, muitas vezes não se preocupa fazer aquela prova. O mercado se encarrega de fazer isso. Muitos são as pessoas que vêm, fazem o exame de ordem, com 5, 6 anos abandonam, porque não era aquilo que ele esperava. E também muitas vezes é verdade que a pessoa passa no exame de ordem, mas é um advogado sofrível. Basta ver os tribunais, hoje, quem convive lá no dia a dia, petições de pessoa que passou pelo exame de ordem, foi aprovado ali, mas de qualidade sofrível. Então, eu não diria que é o exame de ordem que vai resolver. Esse é outro problema. A responsabilidade fica sendo do Ministério, fica sendo da OAB, a responsabilidade de todo mundo. Eu diria que o maior responsável pela formação do cidadão é o próprio cidadão. Essa crise ética, a qual você se referiu várias vezes aqui, eu vinha pensando até durante a entrevista que falávamos aqui agora, essa crise ética ela sempre existiu. Talvez ela esteja mais aflorada agora, em razão da mídia, né, da internet, dessas ferramentas, mas essa crise sempre existiu. Não melhorou. Eu não vejo, não vi melhoras até hoje. Todo mundo fala que a educação vai mudar. As pessoas estudam mais hoje, mas estão mais violentas. Estão bebendo mais, estão mais drogadas, tudo que é de pior está sendo também potencializado. Então eu não posso acreditar só a educação, essa responsabilidade. Eu acho que um fator que a gente não mencionou na nossa entrevista, e é muito normal as pessoas não mencionarem mais isso, e não é nenhum viés religioso, é a família. Cadê a família no entorno desse aluno? Cadê a família que não está fiscalizando a formação, não está dando a ele instrumental para ele melhorar? A família está muito alijada do processo. Hoje a família muitas vezes vai à escola para criticar o professor porque ele reprovou o seu filho. Reprova é uma palavra impronunciável. Reprovar o aluno é a pior coisa que existe no mundo. Eu não sei se a reprova atrasa a vida da pessoa ou se forma essa pessoa. Não estou defendendo a reprovação, não estou emitindo nenhum juízo de valor, estou dizendo que falou em reprovar parece que é coisa do outro mundo. A sociedade quer que todo mundo seja promovido. Está ótimo. Olha a sociedade que nós temos aí. Todo mundo foi promovido. Então, que bom. Eu sempre digo o seguinte, se eu quero buscar uma coisa diferente, eu tenho que fazer diferente. Me parece que como a coisa está caminhando, não está caminhando muito bem. Então, nós temos que buscar, usar a palavra que todo mundo acha muito bonita. Temos que usar um consenso para poder avançar. Eu acho que esse é o caminho. Paulo, muito obrigado por essa conversa aqui no Entender o Direito. Obrigado, Gilson. Estamos à disposição da Secretaria do que for necessário. Conversei com o Paulo André, Paulo André de Souza, diretor da Secretaria de Educação. O Paulo também é mestre em Direito, doutorando em Direito, professor da Unicesumar no curso de Direito. Até o nosso próximo programa.